Mais de 1.500 medidas protetivas foram descumpridas só neste ano no Espírito Santo. Um aumento de quase 37% em relação ao ano passado. E não para por aí. Até idosos têm aparecido nas estatísticas mais recentes de violência doméstica. A pergunta que fica é a seguinte: como proteger quem está em perigo se a lei tem sido ignorada? Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a advogada Monique Neves, a Ana Paula, que vai contar a experiência dela em torno dessa situação, e também a psicóloga Andréia Amorim. Muito boa tarde a todos todas pela participação. Boa tarde. Bem, Ana Paula, quando você ouviu o relato, esse noticiário que nós falamos sobre medidas protetivas descumpridas, você se sentiu representada porque passou por uma situação dessa. Eu queria que você compartilhasse a sua história. Em primeiro lugar, né, boa tarde a todos. Eu, na verdade, fui relembrando, toda vez que a gente chega, a gente vai relembrando cada fato, né? Essa advogada está super correta em dizer sobre as questões que vão sempre iniciando um relacionamento abusivo. Então, para mim, é muito difícil estar falando aqui, mas eu preciso falar que a questão da medida protetiva hoje, muitas mulheres são silenciadas, eu estou tentando ser silenciada. A minha luta vem há 3 anos e meio. Tem bastante tempo que eu sofri todos os tipos de violência, física, moral, patrimonial. Hoje, a psicológica é uma das que mais está me atacando, né? E a gente fica sem saber o que fazer, porque eu tive mais de 100 denúncias no Disque 100, mais de 80 no 180. Eu fui à delegacia quase todos os dias. Todas as medidas protetivas praticamente não foram cumpridas, não chegaram à frente. Alguns casos foram arquivados, sendo que a lei, acho que pela doutora que entende um pouco e pode falar depois, ela entende que a lei ela é objetiva, ela não é subjetiva, então ela tem que ser feita. Então, hoje, assim, eu estou praticamente completamente esgotada emocionalmente, porque os meus filhos foram levados, eu estou impedida de falar com eles, não tenho notícias dele, isso é uma violência vicária, é uma violência psicológica que atravessa a mãe, fora todas que eu já passei. Então, isso para mim é uma dor imensa, e o que eu posso te dizer, assim, realmente a medida protetiva hoje para mim dói muito saber que, chegando um momento, ela para. E eu não me sinto protegida. Ou seja, para você, a medida protetiva não foi eficiente. Inclusive, não foi eficiente. Inclusive, eu estive, por conta própria, arriscando a minha vida, onde ele levou os meus filhos sem autorização judicial nenhuma, porque a guarda é compartilhada, né, com lar paterno, porque eu passei, na época, mal quando ele buscou as crianças. Fui à escola, ele invadiu a escola, levou os meus filhos, eu não sei o que acontece com os meus filhos, ele não deixa eu ter retorno, e a justiça, e até então, eu tenho só que aguardar. Não tenho nem o que dizer. Se sente impotente, né? Completamente. Hoje eu embarcaria às 10h30 para tentar resolver, só que por orientação de ter saído de lá com o projeto Acolhe e com codinome, por risco de vida, eu preferia aguardar a justiça. Olha, um depoimento muito forte da Ana Paula, a gente vai conversar mais com ela, mas você que está assistindo o nosso Fala Espírito Santo, qual a sua opinião sobre a efetividade da medida protetiva? Deveriam ter mais ferramentas jurídicas para impedir que um homem acusado de violência sexual que bateu numa mulher se aproxime dela? O nosso Fala no Zap é o 27 99942 2478. Manda sua opinião que eu registro aqui durante o nosso bate-papo. Monique, esse aumento de 37% no descumprimento de medidas protetivas, o que ela diz sobre o cenário da violência contra a mulher no Espírito Santo? Uma boa tarde a todos. Eu posso garantir para você que esse percentual pode ser muito maior, porque, infelizmente, hoje existe uma prática da sociedade em geral de não acreditar na eficiência da lei. E as mulheres têm que pedir socorro, elas têm que denunciar. A partir do momento que elas estão sendo vítimas, foram registradas um boletim de ocorrência, buscaram a medida protetiva, elas não devem temer, elas devem comunicar a quebra da medida. Infelizmente, hoje nós percebemos que muitas mulheres, quando decidem pedir socorro, né, elas precisam de amparo. E quando eu falo amparo, é da família também.
é dos amigos. Amigos que sabem que a medida está sendo descumprida e também não chamam a polícia, deixam o pior acontecer. Já estive aqui várias vezes relatando diversos casos diferentes de mulheres que foram, né, vítimas, infelizmente tiveram suas vidas ceifadas devido a um descumprimento de uma medida que várias pessoas viram, mas ninguém pegou o telefone para chamar a polícia e falar, olha, está acontecendo isso. E eu falei com a doutora Andréia que, quando eu ouvi a sua fala, junto com a do repórter, sobre os casos reiterados que estão acontecendo, e eu volto a enfatizar aqui, nós precisamos estar unidas. Percebeu que existe perigo para uma mulher, independente de quem seja, se você está na rua, em qualquer lugar, busque ajuda, abrace, busque orientação para saber o que está acontecendo. Meu irmão me relatou recentemente que ele estava passando de carro e viu um homem dando um soco numa mulher. E ele parou o carro e foi lá para poder dar assistência a ela. E quantas pessoas passaram por aquela cena e não fizeram nada? Gente, nós precisamos ter amor ao próximo. Esse percentual de medidas que estão sendo descumpridas são porque nós já estamos começando a virar a chave e entender que nós precisamos se ajudar. E as leis, elas estão aqui para serem cumpridas. E eu confesso para você também que a gente tem um trabalho que está sendo feito de capacitação também do setor público para isso. Porque hoje, para você ir na delegacia da mulher, na delegacia especializada, que tem todo um trato, um cuidado para te receber. Se você vai ao fórum, você tem um trabalho ali com as equipes de acolhimento, que são equipes que têm esse preparo. Sim. Então, hoje, todos têm que estar preparados para poder entender a dor. Eu não conheço o processo dela, não sei, né, o que levou a acontecer para a guarda é compartilhado mais com o lar paterno de forma direta. Mas eu tenho certeza que está sendo feito um trabalho no sentido de reverter isso. Perfeito. Mas você não pode desanimar com relação à medida. Doutora, você falou uma coisa muito importante. Quando eu tentei abrir a voz, eu senti o machismo. As próprias mulheres voltaram contra. As pessoas se afastaram. As pessoas entenderam que, meu Deus, se afastaram. Então, essa a falta de apoio. Muitos viram grito, todo mundo está vendo o que está acontecendo, mas mesmo assim, se silenciaram. Então, você grita, você pede socorro, você vai ali, e o que acontece? Te silenciam. Temos muitas participações aqui no Fala no Zap, eu vou trazer aqui algumas, que é justamente sobre a questão psicológica, né? Olha, Lucas, boa tarde. Eu tenho 64 anos, sofro violência psicológica e ela disse que tem medida protetiva contra filhos que são usuários de drogas. Aí, portanto, a questão da medida protetiva indo numa alçada além de marido e mulher, enfim, companheiro e companheira, mas de mãe que pediu medida protetiva contra o filho. Já mostramos também esse caso aqui no Fala. Andréia, qual o impacto psicológico, porque a Ana Paula já disse que está esgotada mentalmente, em torno de uma situação como essa, em que ela vê uma medida que deveria ajudá-la, não ajuda o quanto ela precisa, não é eficiente? Então, Lucas, realmente a lei ela está sendo cumprida, mas nem sempre da forma que precisa. Primeiro, porque a maioria das pessoas, né, eu vou falar como psicóloga, como sou procurada no consultório. Muitas mulheres não conseguem, às vezes, perceber que são abusadas. É na terapia que elas entendem que aquilo é abuso. Porque muita gente acha que o abuso é só físico. E aí elas vão procurar, né, a Lei Maria da Penha ou a medida protetiva, mas é muito além, né? Os tipos de abuso que a Lei Maria da Penha abarca, né, são abuso psicológico, abuso financeiro, abuso emocional, né? E agora, se eu não me engano, em 2021, entrou em lei que o abuso emocional é um abuso. Porque antes as pessoas achavam assim, mas só falou, só xingou, só brigou, foi numa hora, num momento ali de nervoso, né? Primeira coisa, muita gente não entende que é o abuso, né? Segundo, depois, claro, né, falando de consultório, né, falando das pessoas que me procuram, assim que a pessoa tem consciência, aí existe toda essa busca,
ou para buscar uma medida protetiva, ou mesmo um advogado, né, para ajudá-la, para protegê-la. E quando realmente não acontece a proteção, aí vem muito medo, muita ansiedade, né? Se sente assim, sozinha, porque nem sempre as pessoas entendem que isso é grave, né? E a gente tem uma quantidade de feminicídio muito grande, inclusive aqui no estado, que é um estado tão pequeno, né? As pessoas não levam isso a sério. E aí eles, né, não apoiam, falam, deixa isso para lá, já foi, já aconteceu, só te né? falando uma coisa assim que acontece comigo. Depois de todas as violências que eu vivi física, onde as pessoas pensam que tem, mas eu também vivi, essa psicológica hoje, eu estou 1 ano e meio sem ver os meus filhos, fui impedida de ver eles no Dia das Mães. Você tem noção, minha filha tem 3 anos, meu filho tem 6. Eu senti, ela agarrou no meu pé com testemunha. Então, uma dor de uma mãe. Vem a violência vicária, que ela sabe hoje, que é onde atinge os filhos para atingir a mãe. E estão tentando derrubar a medida protetiva. Então, hoje a gente tem que entender isso que você fala. A violência não vem, eu já apanhei. Eu já sofri todas. Só que hoje, no momento, é a psicológica. Eu não sei como estão meus filhos e com quem estão. Eu estou sem contato zero. Ele está desobedecendo sempre ordens judiciais. E nada acontece. Ana Paula, tem mais pessoas aqui participando no Fala no Zap que, inclusive, estão se identificando com o seu relato. Olha, Lucas, boa tarde. Eu não quero me identificar. Estou casada há 10 anos e sofro abuso psicológico, emocional e financeiro. Então, é preciso buscar uma rede de apoio a essa telespectadora para poder justamente sair desse ambiente muito prejudicial. Agora, quero destacar uma coisa. Nós não estamos aqui para dizer que a medida protetiva não serve para nada. Protege mulheres vítimas de violência, ameaçadas, todos os dias. Há iniciativas de municípios do estado, tem o Botão do Pânico em Vitória, tem Patrulha da Maria da Penha e por aí vai. Então é importante a gente destacar que é uma medida importante da Justiça para inibir a violência contra a mulher. No entanto, a gente observa pelos números que há falhas, que precisa ser aperfeiçoada. E aí, Monique, eu queria que você explicasse para uma mulher, e muitas que estão falando aqui no nosso Zap, que afirmaram que têm medidas protetivas e elas são descumpridas. Qual é o procedimento? Como isso deve ser reportado à polícia? Então, nesse caso, eu oriento sempre a reiterar a medida. Houve o descumprimento, acione a patrulha, determinados locais, eu não sei como é aqui em Vitória, mas lá em Cariacica nós temos a patrulha da Maria da Penha, nós temos o apoio da Guarda Municipal. O que hoje não pode deixar de ser feito é deixar para lá. Você tem que reiterar sempre. Houve o descumprimento, comunique, vá diretamente ao balcão da vara especializada, comunique que está existindo, porque ali vai ter um registro. Agora, o que a gente precisa também é que as mulheres que estão passando por uma violência e não tiveram coragem, busque auxílio, apoio, para poder vir registrar essas violências psicológicas, financeiras. E, assim, a gente vive um cenário hoje onde muitas pessoas, elas simplesmente banalizam alguns atos, normalizam, talvez esse seria o termo correto, para poder justificar uma violência. Mas não, são pequenos atos que estão ferindo a alma de muitas mulheres. E, infelizmente, quando elas acordam que elas estão sendo vítimas dessa violência, o extremo já aconteceu. Então, o que a gente precisa hoje é que você busque apoio, busque ajuda na igreja, no seu grupo de amigos, na sua sociedade que você vive, para que você não seja uma vítima direta de violência e até mesmo sofra, né, de forma direta aí, com outras consequências que acontecem. E a violência psicológica, ela é a que mais atinge. E ela não pode deixar de ser registrada, porque assim como a Ana registrou aqui a questão dos filhos, muitos citam, se você me largar, como vai criar as crianças? Como você vai se dar? Com que dinheiro você vai pagar as contas? E muitas mães não tomam a iniciativa de registrar a medida protetiva por esse motivo. Até mesmo porque todo mundo vê o problema, mas ninguém quer pegar o problema para ele. Doutora, só para te falar, eu saí, depois da ameaça de morte do divórcio pela manhã,
eu peguei depois meus filhos e 5 malas e vim para o Espírito Santo tentar acolhimento. Eu larguei tudo. E gritei, fiz tudo que você puder imaginar. Eu vi, eu gritei, eu falei, e depois eu fui percebendo que foi silenciando, as pessoas foram se afastando, e aí vai. Só para te dizer, eu larguei tudo para tentar recomeçar, sair de Feira de Santana, não por nenhum outro motivo, sim, pela minha segurança, dos meus filhos, vim para o meu estado de origem para tentar seguir e continuar a minha vida. Só isso. E desde então, essa minha luta vem de 1 ano e meio. É uma situação desgastante de arrepiar o seu relato, Ana. Eu obrigado até por compartilhar conosco. Porque a emoção, porque está muito difícil. Imagino, você está esgotada, né, Tô. mentalmente. Agora, tem aqui uma participação, André, que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: boa tarde, Lucas. Eu me chamo Maria, moro em Vitória. Não sei onde vamos parar com tanta violência contra a mulher. Agora até os idosos estão matando e agredindo. E aí ela faz esse desabafo em relação aos idosos. E já citamos apenas, hoje nós mostramos um caso, semana passada mostramos outro, de violência contra a mulher envolvendo as pessoas idosas. E a gente vê que eles são de uma geração anterior, em que isso era, infelizmente, normatizado ou relativizado, mas há uma mudança de cultura aí também. Então, o importante, eu acho que a gente falar também, Lucas, é o seguinte: eu estava falando aqui de consultório, de clínica, só que as pessoas, elas falam assim, Andréia, mas eu não tenho condições de fazer terapia, né? Gente, busca um CAPS, busca a prefeitura, vai aonde tem um atendimento que possa te ajudar, né? As pessoas idosas, elas têm um problema maior pelo quê? Às vezes sozinhos, às vezes os filhos não querem estar perto, ou às vezes a violência própria dos filhos. Porque hoje a gente vê uma geração que, infelizmente, não está respeitando tanto os mais velhos, né? Isso a gente tem que ser muito claro, né? Sala de aula a gente tem visto, e não são só crianças, né? São pessoas um pouquinho mais velhas. E aí os idosos, eles ficam totalmente, assim, à mercê. Às vezes não sabem aonde denunciar, e aquilo acontece dentro de casa, aquela agressão, e ninguém fica sabendo. Às vezes a mulher tem vergonha de falar, tem medo, ela é ameaçada, né? Ameaçada de ser morta, ameaçada, né? Como a Ana Paula falou, dos filhos, vou tirar, vou fazer. Sim. Às vezes a mulher mais nova, ela tem até uma energia para sair, para fazer. Dependendo da idade que a pessoa tem, às vezes não. Ela não anda bem, ela não enxerga tão bem, ela não tem a mobilidade necessária, mas ela está sofrendo a violência. Tenho mais uma pergunta aqui, acho que é importante, uma pergunta prática. Monique, nosso tempo está se esgotando. Se você for mais rapidinho, porque é uma pergunta interessante. Lucas, nesse exato momento, eu estou na Delegacia da Mulher de Campo Grande com uma amiga que vai tentar pedir medida protetiva. E não é tão fácil. A mulher precisa de provas e muitas vezes não é possível apresentá-las. No caso dessa amiga, ela tinha provas no celular, mas o ex-marido pegou o aparelho e apagou as provas e faz violência psicológica. Monique, quais são as provas que precisam ser dadas para que um delegado, uma delegada conceda uma medida protetiva? Bem rapidamente. Nesse caso específico, ela não precisa apresentar de forma direta nenhuma prova, porque a palavra da vítima, na Maria da Penha, ela é o suficiente. Nós sabemos como as mulheres saem das casas, muitas vezes, assim como a Ana falou, com a roupa do corpo, né? Então, basta você ir à delegacia e levar, né, ali a sua denúncia, que você vai ser acolhida por uma equipe que vai te dar o apoio e vai fazer o pedido da sua medida protetiva. Isso mesmo. Não desista, continue que vai dar certo, você vai conseguir uma medida protetiva. Minha amiga, eu agradeço a participação das nossas convidadas de um assunto tão importante, a psicóloga Andréia Amorim, a advogada Monique Neves e a empresária Ana Paula Domitini. Obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo.